Alessandra Ouro Fino é uma menina bem bonita, bem vistosa, né? Tem uma fala muito, assim, explicativa. E ela é aquela menina que fez o vídeo sobre religiões no Brasil, deu um bom tombo no Malafaia, né? Porque fez o Malafaia dar entrevistas contraditórias. Ela não é nada boba. E ela estava explicando também aí, ela é ambientalista, ela estava explicando a história do fundo que o Brasil, a equipe do Brasil propôs na COP30. O fundo, gente, eu já expliquei o mecanismo de um fundo qualquer aqui. E ela, a Ouro Fino, tem aí vídeos explicando especificamente o fundo que foi proposto na COP30. O fundo, ele pegou, os países depositaram, teve aí 7 bilhões aí envolvidos. No decorrer do ano vai haver mais, e as tensões em relação à administração do fundo vão existir, mas o importante é que a ideia não morreu. Não foi uma ideia que foi jogada e não foi fisgada. Ela foi fisgada. E vai haver uma grande batalha sobre a administração deste fundo e a legislação específica sobre como que né, que se desenvolve as aplicações quando este fundo começar a render. Por mais, digamos assim, por mais pessimista que você possa ser em relação a este fundo, o fato é que foi uma boa ideia, né? E conseguir emplacar esta ideia na COP30 não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O time do Brasil, a equipe do Brasil, se desdobrou para poder explicar. Por que não é uma coisa fácil de você explicar? Porque é o seguinte, gente, o capital financeiro, ele tem N possibilidades de se transferir para fazer aquilo que ele tem que fazer, que é o quê? Acumulação. O capital, ele vive de acumular. Não existe dinheiro parado. Dinheiro parado não é capital, é tesouro. Então, o capital é dinheiro em movimento. Então, ele tem várias oportunidades de fazer este acúmulo. Deslocá-lo para esta oportunidade de acumular em torno de proteção ambiental é algo difícil, não por conta da proteção ambiental. Capital não é malzinho, do tipo assim, não vou porque é proteção ambiental. Não. Ele vai para qualquer lugar que dê lucro. O problema é que essa proteção ambiental, ela não é tão lucrativa quanto qualquer outra coisa. Então, né, você precisa torná-la tecnicamente agradável para o capital. E isto a equipe técnica conseguiu fazer. Eu acho, assim, um feito daqueles que é como você dar nó em pingo d'água, mas acabaram empurrando os países para uma lógica que é extremamente dura de ser aceita pelos capitalistas internacionais, que é deslocar, né, deslocar dinheiro, né, para colocar num fundo e poder responder às suas populações. Porque veja, cada estado tem os seus capitalistas nacionais e internacionais. Quando ele pega um dinheiro de impostos para colocar num fundo, todo mundo sabe que quem vai ganhar não vai ser aqueles que pagaram os impostos, vão ser os aplicadores. Então, para você explicar isso para a sua população, cada governo
Não é fácil. A população precisa estar extremamente colaborativa com a ideia de sustentar a floresta. Porque uma população pode simplesmente dizer aquilo que uma parte da população americana tem dito ultimamente, desde os anos 80, né? Não queremos mais saber do mundo. Nós queremos saber só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai aplicar dinheiro em algum lugar? Não, então nós vamos votar no candidato que não aplica nada. E isso desde os anos 80 vem vindo nos Estados Unidos a ponto de desaguar no Trump, que é o cara que tirou financiamento de tudo quanto é lugar. E no caso da COP30 nem veio. Então é difícil para os países desenvolvidos eles terem uma relação de conseguir ganhar a população no voto, sendo que o dinheiro da população vai ser posto num fundo onde a população não vai ganhar, a população só está preservando o planeta, mas quem vai ganhar mesmo é o capital financeiro. Então você precisa ter muito respaldo político no seu país para voltar e dizer, olha, olha o que eu fiz lá, né? Então, levar os países desenvolvidos a esta situação não é fácil, não foi fácil. E levou. Agora vejam, é um ganho, assim, digamos assim, parcial, importante para o Brasil, por quê? Porque de todas as florestas do mundo, o Brasil tem a maior. Então é óbvio que o Brasil, sediando a Copa e pondo este plano, ele pôs um plano que no limite é a favor do planeta, mas a médio prazo é a favor dele, Brasil. Então também tinha um interesse particular do Brasil nessa história toda. E assim mesmo o plano vingou, quer dizer, o fundo está criado, o banco existe, as administrações dele e dos pormenores. Isto vai ser uma luta, gente, que eu ia dizer de foice, mas não vai ser de foice, né? Vai ser uma luta complicada. Agora, o Brasil tem cacife para levar esta luta, né, adiante? Tem, por quê? Por conta das comunidades indígenas e por conta de uma, digamos assim, de uma certa delimitação do território indígena que o Brasil fez. Podia ser melhor, mas o tanto que fez e o tanto que já rendeu de militância indígena garante muito na luta pelos destinos deste fundo. Garante muito, gente. Bem, esse é o fundo. Agora, o outro lado da questão é que não vingou, é que no meio do caminho, o Brasil colocou esse fundo vai se desenvolver, não é resultado da COP30, tá? É resultado para o desenvolvimento daqui para adiante, então vai ter várias COPs até este fundo se estabelecer e começar a render. Até porque, né, fundo não é, você não cria, né, assim, né? Vai ter uma administração enorme. É um banco. Agora, a outra proposta do Brasil, esta foi uma proposta sorrateira, quer dizer, ela veio no meio. A proposta dos fundos já está elaborada lá bem antes, mas a proposta do mapa do caminho, ou seja, elaborar um percurso histórico e geográfico para fazer a troca de combustível, a troca de energia no mundo, esse daí foi a espécie de carta na manga, né? Do tipo assim, bom, já que a COP é no Brasil, já que eu, Lula, sou o presidente, já que a Marina tem autoridade internacional, já que o Chico Mendes tomou um tiro no peito por conta dessa coisa toda, eu vou jogar a minha carta no meio deste baralho. E jogou. Olha, sabe aquele tipo de coisa que você fala, eu vou jogar e não vai virar nada? E de repente vira, porque deu empate. 80 países a favor e 80 contra. E o que mais interessante, o próprio Lago, coordenador da COP, que vai continuar na presidência,
acabou tendo que prometer para os 80 países que foram a favor de que ele vai elaborar o mapa do caminho para outra COP. Então lá ela vai entrar já com o respaldo de uma discussão anterior. Então quase que passa. Essa é mais complicada. Essa é mais complicada, porque ela exige que você entre no mecanismo financeiro de uma maneira mais agressiva do que a primeira proposta. A primeira proposta é conhecida, criar um banco, todo mundo já criou, é fácil criar um banco, criar um fundo, isso aí todo mundo conhece o mecanismo. Agora, trocar energia, aí depende, aí você está indo para o escuro, você está indo para o impensável, você está indo para aquilo que você não sabe, porque a transição não foi feita. Existem N iniciativas, inclusive do Brasil. As iniciativas que existem nem sempre apontam para uma coisa maravilhosa. Você falar para mim que energia atômica é maravilhosa, ninguém vai concordar. Você falar para mim que hidrelétrica é maravilhoso, ninguém vai concordar. Você falar para mim que... né? Todas as alternativas, até hoje, sempre tem um subproduto que é muito ruim. Então você está indo para o escuro, mas isso não significa que não se esteja indo. Ao contrário do que o Rodolfo falou, né, que a Petrobras não tem investigação nenhuma nesse sentido, não é verdade. Eu dei aula lá na Universidade da Petrobras. Naquele tempo que eu fui, né, o panorama já estava todo mapeado, quer dizer, e os países todos eles. Eu não conheço nenhum lugar onde os estudos sobre transição energética estejam sendo feitos por entidades que já estão no contexto da produção de energia. Então, ó, quem faz o programa de transição energética nos países árabes são todas companhias petrolíferas. Elas que têm interesse. Por quê? Porque elas trabalham com a química desse negócio. E elas acabaram ajuntando, né, o know-how do país em cima desse negócio. Agora, por que eu digo que tem que ser mais agressivo? Porque aí não se trata de criar o conhecido. Aí você tem que criar uma companhia, né, ou um conjunto de companhias, ou uma empresa, ou um país que se faça de empresário, para começar a gerar uma nova energia que seja mais atrativa do ponto de vista do capital financeiro do que o petróleo. A ponto de o acionista, aquele que compra a ação da Petrobras, ou dos países árabes, ou da Venezuela, aquele que compra a ação das companhias, os grandes investidores que são acionistas que compram a ação, né? Compram e vendem, mas tem aqueles que compram para ficar, para pegar os dividendos durante um bom tempo. Esses precisam se interessar por outra companhia. Eles precisam falar assim, não, peraí, eu invisto em energia, em companhia de energia. Mas espera lá, essa energia renovável que está aparecendo aí, essa daí me parece ser uma boa. Aí, meu amigo, bastou um grande investidor comprar, os peixes pequenos vêm atrás e compram também, e aquela companhia se enche de dinheiro e termina a transição energética. Esse é o processo dentro do capitalismo financeiro. Outros processos, aí é outra coisa. Mas dentro do capitalismo financeiro, dentro da lógica que nós estamos trabalhando, né, tem que fornecer uma isca para o capital financeiro. E não pode deixar de manter a isca para o petróleo, porque senão você não faz a transição. É isso que aquele do Vivier, do Vivivaldo, do não sei o que, não conseguiu entender. Ele quis fazer ironia disso num programa aí qualquer. Ele não conseguiu entender que o sujeito fala assim, ó. Eu acho também que o Rodolfo é capaz também de não conseguir, porque o Rodolfo não para também, né? Quando ele assiste um vídeo, ele vai falando no meio, então ele não para pegar o raciocínio todo da pessoa e entrar no raciocínio da pessoa. Ele pega só frase picotada e se põe contra. Sou contra, não dá certo. Mas ele não argumenta porque ele não pega o raciocínio todo. Mas se você pegar o raciocínio todo, você vai fazer o seguinte. Os países árabes falam, não, nós não podemos fazer esse acordo.
Nós não podemos chegar de volta e falar a seguinte coisa: olha, nós, países produtores de petróleo, nós assinamos um negócio lá que é o fim da nossa indústria, tá? É a favor da transição. Eles não podem fazer isso. O Brasil pode. Por que o Brasil pode? Porque a COP foi aqui e o Lula foi lá explicar a situação. E o Lula tem cacife político para isso. Se fosse o Lula sem cacife político, não dava também. É que é a tal história, né? O Lula é o Lula, né? Ele falou, as pessoas falam, pera lá, o presidente está empenhando a palavra. E todo mundo sabe que se alguém tiver que fazer transição energética no Brasil, é a Petrobras, não tem outro para fazer. Não tem know-how. Então, se você continuar, você não pode simplesmente falar assim, olha gente, ó, tá a COP30 aqui, nós vamos fazer prospecção de petróleo, tá? Só que é a última, tá? Acabou a Petrobras. Acabou no dia seguinte. Todo mundo retira, todo mundo vende as ações, tenta vender as ações. Ações caem na baixa. Ou então do tipo assim, olha gente, nós vamos fazer uma transição aí e a Petrobras vai atuar até 2050. Cai as ações no mesmo dia. O mercado, ele funciona a partir de linguagem, a partir de comunicação. O mercado, ele é uma espécie de fomento da boataria. Ele funciona assim. Então o Rodolfo fala, porque o mercado, ele sabe das coisas. Não, o mercado não sabe. Ele é curto-prazista. O mercado só sabe o dia seguinte. Hoje eu vendo as ações, amanhã eu compro as mesmas. Então, se hoje o presidente falou isso, eu vendo. Amanhã vem outro cara e fala assim, não, a Petrobras vai continuar, sobe. Agora, o que não pode é o presidente do país falar. Né? Pode ser até acusado de crime, né? O presidente do país, se ele falar, olha, nós vamos fazer a transição e vamos parar de fazer a prospecção do petróleo, o presidente pode ir preso. Ele pode cometer um crime, ele pode estar fechando uma estatal. Inclusive pode estar acusando ele de negociar na bolsa. Assim, ó, hoje a ação abaixa, depois amanhã eu falo outra coisa para ela subir, de eu estar manipulando a bolsa. O Trump foi acusado disso. Então o presidente não pode dar essas declarações. Ele tem que tomar cuidado para dar uma declaração. Então, ó, Petrobras continua. Só que nós vamos fazer nós vamos tentar encontrar outros mecanismos. Agora, o Brasil tem cacife para isso. Por quê? Porque desde a época da primeira crise do petróleo, lá em 73, se começou um programa de busca de energia alternativa. Então, tem um monte de energia alternativa. Algumas interessantes, outras perigosas e outras muito famosas, porém com perigos. Veja só, nuclear. Vamos agora para a energia nuclear. Angra 1, Angra 2, Angra 3, tá aí, ó, não funciona até hoje. Vamos para o álcool. Vamos para o álcool. Então arranca tudo o café, desindustrializa o país, planta cana pra caramba. Começou a dar enchente, terra não funciona, não foi uma boa. Não, mas agora melhor é fazer hidrelétrica. Destrói lá as cataratas lá do sul, vamos cercar e é rio para tudo quanto é lado. Lagoa, eu vivi isso. Morei num lugar onde tinha o rio Tietê, depois que formou a represa, é assim, um negócio que é um calor insuportável e tempestade que arrebenta com tudo. Bom, mas enfim. Mas tem energia solar. Mas tem energia eólica. É contra. No que ela vai prejudicar? Porque isso é sempre como o médico age. Prós e contras, vamos para aquilo que tem menos contras. Né? Viver na Terra é sempre fazer isso. Não é o paraíso onde você sempre opta entre o bom e o bom. Né? Então aqui é que a coisa vai apertar, vai ser outro tipo de batalha. Né? Tudo isso, gente, dentro da lógica que nós estamos vivendo,
que é a lógica da financiarização. Agora, quando você não entende esta lógica, e quando você não sabe como é que a gente chegou nela, aliás, a gente trabalhou muito nisso aqui, né? 5 anos de canal tentando montar para vocês um panorama de como que a gente chegou nesta lógica, né? Cadê o capitalismo 4.0 aqui? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Antes do Bolsonaro ser eleito, a gente começou a conversar aqui. Gente, não estamos mais naquele capitalismo, é o capitalismo financeiro, vamos entender. Aí como é que chegamos a ele? Então, a metade do livro é as transformações sociais do capitalismo financeiro. Que inclusive eu começo com as transformações da minha vida, o que eu passei. Aí chega na sociedade e depois vai para as subjetividades. Como que nós estamos nos transformando com esse capitalismo, tá? Então, se você tem isso na mão, e lido, estudado, você começa a entender a conversa da Alessandra Orofino na hora que ela explicita a maneira como ela quis, né? Como ela tá vendo o fundo e a maneira como eu agora estou falando do mapa do caminho. Mas quando você não tem esse background de como é que nós chegamos nisso, você começa a tratar as questões ecológicas por meio de ecologia e não por meio das transformações econômicas e sociais nas quais elas se inserem. E aí, me desculpe, mas a tua análise acaba ficando fraca, né? Acaba... por isso que nós pedimos pro Ilan fazer aquela introdução à financiarização, por isso que nós trouxemos o professor Dalbor, por isso que agora fizemos o Filomed com ele, porque a gente está tentando construir o entendimento desse capitalismo que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu estou muito preocupado com a subjetividade maquínica, ou seja, a nossa participação enquanto ciborgues, enquanto homens-máquinas que nós somos, não que nós nos tornamos, mas que nós somos. Então, pus esse artigo no meu blog, né, para vocês entenderem esta ideia de maquinização, que não é a ideia de maquinização que nós tínhamos no passado, de se transformar em robôs, mas é outra coisa. Então, tudo isso, gente, vem a partir de um esforço sobre-humano que a gente faz para entender essas coisas, né? Sobre-humano porque tem dia que a gente estuda e debate e vai. Outro dia a professora Ogária me fez 2 questões aqui num artigo, me deixou 2 semanas estudando para poder reformular o artigo, mostrar para ela onde é que ela tinha feito as objeções, né? Esgotamento total. Quase que eu entro em colapso, né? Então a gente não fala à toa. A gente não está falando à toa, né? A gente está nisso há muito tempo. E assim sucessivamente, viu? Problemas de educação, problemas de saúde, problemas ecológicos, são todos eles. Se você não pega pela transformação econômica e social, você fica batendo, sabe? Sabe aquele médico que pensa que doença é uma questão da clínica? Sabe? Ele vai na clínica e fica lá dando remédio, ele pensa que doença é aquilo ali. Sabe? Ele não tem uma capacidade de entender como é que se criou o SUS, por que aquele doente aparece, né? Não pode. Ecologia é a mesma coisa, você tem que caminhar para entender, entender inclusive por que é que uma pessoa de esquerda como Lula faz uma opção de criar 2 elementos numa COP que estão dentro da lógica do capitalismo financeiro. Eu sei que é difícil, gente, mas é por isso que a gente produz as sínteses, para você não ter que fazer o mesmo percurso que a gente. Se todo mundo tiver que fazer o mesmo percurso que a gente, o sentido da pedagogia desaparece. E por isso que tem a síntese, tem os livros.
É isso. Daqui a pouco a gente volta.